Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente estudou com relação ao plano diretor, aquelas leis que a gente estudou diretamente e aquelas que a gente acabou não estudando detalhadamente, mas a gente vai fazer um rápido comentário nessa aula de hoje. Então nós estudamos que a lei número 3 de 2012 foi a lei que aprovou o plano diretor. E vocês fizeram a leitura dessa legislação, vocês puderam notar que compõe o plano diretor não apenas a lei número 3, mas várias outras legislações, né, são legislações complementares que complementam essa lei. Então, quando a gente fala do plano diretor de União da Vitória, nós tratamos de um conjunto de lei, né, que regulamenta aí o plano diretor de União da Vitória. Nós temos, por exemplo, a lei do sistema viário, né, nós temos a lei de uso e ocupação do solo, a lei que delimita o perímetro urbano de União da Vitória, o sistema viário e a lei do parcelamento do solo e também, né, o Código de Obras e o Código de Postura. Temos também mais outras duas leis que fazem parte do plano diretor de União da Vitória, que é a lei da gestão democrática, que nós não tratamos porque é mais voltada à questão da política da gestão, dizendo que a gestão tem que ser realizada de forma democrática, ou seja, ouvir a população. E tem também a lei que regulamenta o dispositivo do Estatuto da Cidade. A gente estudou o Estatuto da Cidade, que tem alguns instrumentos. Então, essa lei nada mais é do que repetir esses instrumentos, então por isso que a gente não tratou ela em nossas aulas. O que eu quero fazer hoje com vocês é tratar as principais leis que são mais na questão técnica que vocês vão utilizar mais aí quando vocês atuarem como engenheiro ambiental. Então, a lei número 3, que é aquela que aprovou o plano diretor, a gente já tratou, já falamos sobre ela. A lei do perímetro urbano é muito simples, é a lei que ela vai determinar qual é o perímetro urbano no município de União da Vitória. E aí nós temos uma outra lei que é importante, que vocês já até fizeram uma atividade em cima dessa legislação, que é a lei de uso e ocupação do solo. Essa lei eu quero tratar com vocês porque vocês vão utilizar ela num próximo trabalho, uma próxima atividade que eu vou realizar com vocês. A lei de uso e ocupação do solo, ela nada mais é do que regulamentar a questão do uso e ocupação do solo. Tá? Quais atividades que eu posso realizar, aonde eu posso realizar essas atividades. Tá? Então, a lei de uso e ocupação do solo, ela aprova, como já mencionei numa aula anterior para vocês, vai aprovar aquela prancha 57, tá? Vai criar um zoneamento, tá? E vai determinar quais atividades que eu posso fazer e quais atividades que eu não posso fazer. Tá? Então, por exemplo, qual que é o objetivo de você fazer o zoneamento do município? É para que você não tenha atividades, por exemplo, industriais junto com residenciais. Né? Muitas vezes, é o que acontece muitas vezes aqui no município. Nós temos caso concreto, antigamente várias indústrias eram aqui na parte do centro da cidade, umas ainda continuam hoje, e aí tem lá aqueles problemas com relação à residência. É barulho, é a poluição. Então, às vezes, a empresa trabalha aí 24 horas por dia, barulho, residência do lado. Então, o uso e ocupação do solo vem para evitar esse tipo de conflito, certo? Para que isso não aconteça no município, tá? na área urbana do município. Então, ela vai trazer o zoneamento, vai limitar e vai determinar ali quais atividades que eu posso naquele zoneamento, ele vai criar a zona industrial, onde só é possível indústria, a zona de preservação ambiental, onde não pode nenhum tipo de atividade. E aqui para a União da Vitória a gente tem aí, né, alguns zoneamentos que tratam com relação às áreas que acontece, né, a cada período enchente. Então essas áreas também têm um zoneamento próprio, tá? E vão dizer lá que determinadas atividades não podem acontecer ali, exatamente porque nessas áreas podem correr inundação com relação à enchente. Então por isso é importante vocês conhecer
a lei de uso e ocupação do solo. Importante destacar, sim, você vai trabalhar, por exemplo, com um licenciamento ambiental. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Aquela atividade pode ser feita naquele local? Tá? Essa é a pergunta que você tem que se fazer e buscar, então, conhecer o plano diretor do município onde você quer licenciar aquela atividade. Lembrando que cada município vai ter o seu plano diretor, então nós estamos tratando aqui desse caso concreto de União da Vitória, mas vou fazer uma licença ambiental em outro município, vou sempre consultar então o plano diretor daquele município. Nós temos, além da lei de uso e ocupação do solo, a lei do sistema viário, que nós estudamos nas aulas anteriores. É importante a gente conhecer, porque aí também trata a questão de saneamento básico, trata, por exemplo, a questão aí de largura de via, como deve ser a via, a questão de arborização urbana, jardinamento das vias, que tem a ver aí também com relação à questão de permeabilidade do solo. Então tudo isso aí é importante vocês conhecer também. Além disso, nós temos também a lei do parcelamento do solo, que a gente ainda não trabalhou. A lei do parcelamento do solo, ela vai tratar de duas atividades que podem acontecer no município. A primeira, o desmembramento. Quando eu vou desmembrar um imóvel, eu tenho que respeitar a lei do parcelamento urbano do solo. E também a questão de loteamento. Aqui eu chamo a atenção para vocês, porque na próxima aula eu vou propor para vocês uma atividade, tá? Vou simular aí um imóvel para que vocês possam fazer um loteamento desse imóvel. Então vocês precisam fazer o quê? Primeiro, fazer a leitura dessa lei do parcelamento do solo, é ela que vai dizer as características de tamanho dos lotes, qual o tamanho que eu posso criar um lote, o tamanho de quadra, a largura da via, eu vou ter que ir lá na legislação do sistema viário, tá? Para verificar qual é o tamanho. Então essa lei, ela vai tratar com relação a desmembramentos e também com relação a loteamento. Voltando um pouquinho aí na questão da lei do uso e ocupação do solo urbano, é importante destacar para vocês que ela vai determinar quais atividades eu posso em cada zoneamento ou não. Eu tenho lá um quadro que a lei traz ali das atividades que podem ser, aquelas atividades que são proibidas e aquelas que podem ser autorizadas. Quando tem atividades que podem ser autorizadas, é importante destacar que essas atividades devem passar pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano do município, para verificar se essa atividade será autorizada ou não. Tá? Não é todas as atividades que podem levar para o Conselho. O Conselho é limitado em algumas atividades. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Zona industrial. Zona industrial proíbe qualquer construção de edificação para fins de moradia, exceto se essa moradia for, por exemplo, numa indústria para a questão do vigia, que mora lá naquele local. Então, nessa situação, é uma atividade que pode ser autorizada desde que aprovada por esse conselho. Tá? Então, é importante vocês terem esse conhecimento aí com relação a essa legislação. Além dessa legislação, a gente vai ter ainda o Código de Obras e Código de Posturas. Tá? Código de Obras vai tratar mais com relação às construções, a parte técnica, qual o tamanho mínimo ou máximo para uma construção, a altura máxima, a questão a distância que eu tenho, os recuos que eu tenho que ter com relação à rua na frente do imóvel, na lateral do imóvel, tudo isso vai estar lá no Código de Obras, que é mais voltado para a questão da engenharia civil. E o Código de Postura, como o próprio nome já fala, é a legislação que regulamenta a postura que deve se ter no município. Tá? Então, também faz parte do plano diretor. Esses dois códigos de obra e postura a gente não vai trabalhar. Tá? A gente vai estar mais voltado aqui agora, na próxima aula que eu vou passar para vocês, esse trabalho que é com relação ali à lei de uso e ocupação do solo e do parcelamento. Tá? Quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque na última aula, no dia 24, tá, a gente vai fazer uma aula utilizando a ferramenta ali do Google Meet para poder fazer aí um bate-papo com vocês, tirando as dúvidas. Eu quero corrigir aqueles trabalhos que vocês me enviaram
e vou também fazer a correção junto com vocês, explicar para vocês nesse último dia, então, quando a gente vai fazer uma aula aí junto com todos vocês.